Questão 3. Ele pergunta: ele quer que você faça um polígono no computador de maneira que ao menos dois vértices estejam sobre o eixo do plano cartesiano. Vértice é o encontro de duas ou mais linhas, onde forma um ponto. Exemplo: essa linha com essa linha se encontram justamente aqui, ó, nesse ponto. Então esse ponto eu vou chamar ele de vértice. Os vértices dessa figura aqui quadrangular seriam aqui, ó. Também a gente chama de quina ou ângulos. Então, um vértice é um encontro de duas ou mais linhas que formam um ponto. Então essa figura aqui tem 5 vértices, 3 vértices, 4 vértices, um vértice. Imagine 3 folhas aqui de papel ofício. Imagine que eu quero dividir essa primeira folha na horizontal ao meio. Esse sentido aqui é horizontal, certo? Do hidrocor vermelho. Então vou dividir essa folha aqui ao meio. Estou dividindo ela ao meio no sentido horizontal. Posso colocar flechas aqui, ó, para que não passe da folha de ofício. Então, essa reta que eu fiz na horizontal, ela se chama eixo X. Por que eixo X? Porque ela dividiu a folha de ofício ao meio e o sentido dela é horizontal. Eu também posso dividir essa folha de ofício ao meio, só que no sentido vertical. Vertical é esse sentido aqui do hidrocor, certo? Então vou dividir ela ao meio no sentido vertical. Essa reta na vertical se chama eixo Y. E ela divide a folha ao meio, só que no sentido vertical. Então o eixo nada mais é do que uma linha que está orientada na horizontal ou na vertical. Quando ela está nesse sentido aqui, a gente destaca ela como eixo X. E quando ela está nesse sentido, a gente destaca ela como eixo Y. O eixo X ele também é determinado eixo das abscissas e o eixo Y, eixo das ordenadas. E se eu juntar esses dois ao mesmo tempo na folha de ofício, como é que ficaria? Então nós teríamos o eixo Y e o eixo X. Formaria uma cruz, certo? Na horizontal e uma na vertical. Com uma régua, eu posso dividir essa reta X, tanto a reta X como a reta Y, em espaços iguais. Vamos fazer aqui espaços ó, iguais de 5 em 5. Mesma coisa eu posso fazer na reta Y. Bom, eu dividi aqui a reta em espaços iguais, ou em pontos iguais. Eu posso, se eu quiser começar aqui, ó, escolher um ponto qualquer e colocar 0. Desse espaço para esse existe uma divisão, ó, uma divisão desse para esse. 2. Eu vou colocando a quantidade de pontos, ó, 3, 4. A mesma coisa eu posso fazer com a reta Y. Eu vou escolher um ponto aqui qualquer, ó, esse aqui. Eu vou começar a numerar os pontos, ó. Chama esse aqui de 0, esse aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Existem números para o outro lado também, ó. Aqui começando o 0 aí. 1, 2, 3, 4. Só que esses pontos a gente tem que colocar um sinalzinho de menos. A mesma coisa nesse daqui, ó, do Y para baixo. Existe um ponto, 2, 3, 4, 5, 6. Com um sinalzinho também de menos. Cada numeral desse, cada divisão, ó, daqui para cá existem quantas divisões? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Estou faltando o número 5 aqui, tá? Cada número desse corresponde a uma reta. Exemplo, ó, no ponto 0, eu posso fazer uma reta aqui nele. No ponto 1 eu posso fazer uma reta. No 2. No 3. No ponto 4. No ponto menos 1. Então eu posso fazer retas na reta X nesse sentido, ó. Ponto 0, ponto 3, ponto menos 4. Então, da mesma forma, eu posso fazer no eixo Y, ó. Eu quero a reta no ponto 0, no ponto 1, no ponto menos 5, no ponto menos 1. Vou fazer todos.
Fazendo todos aqui os números que tem, ficaria desse jeito. E se eu transferir a reta x para esse lado, como é que ficaria? Os pontos ficariam desse jeito. E se eu transferir a reta y para esse lado? Bom, quando você vai fazer a união da reta x com a reta y, você vai obter todos esses pontos. Tudo isso aqui, esse conjunto, se chama plano cartesiano. Aqui em cima nós temos o que chamamos de par ordenado, certo? Que é x e y. X corresponde a esse sentido e y esse sentido. Então x, no x eu marco a reta nesse sentido, tá? E no y eu vou marcar nesse sentido. Então no x nesse sentido, no y nesse. X nesse sentido, no y nesse sentido. Certo, então aqui na reta x vamos marcar o ponto 2. O ponto 2 é esse aqui. Então nós fazemos essa marcação aqui, ó. Agora na reta y eu quero que você marque o ponto 5. Então é nesse sentido, tá? Na horizontal. Então procura aqui o número 5. Aqui, olha, ó, 5. Vou marcar aqui então. No plano cartesiano, eu quero agora que você marque o ponto 2 e 5. Aqui não está numerado, mas eu sei que aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2 da reta x. Então é aqui, ó, 2 de x. E quanto de y? 5 de y. Então aqui é 0 aí. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou marcar a reta na horizontal. Note que essas duas retas, que eu marquei o ponto 2 e 5, elas se encontram em um ponto, ó, que foi aqui. Então isso aqui é o par ordenado 2, 5, a localização. Ó. Na reta x, 2, na reta y, 5. Aqui eu tenho o eixo x e aqui eu tenho o eixo y na figura. Ao desenhar da figura aqui, ó, ela vai ficar desse jeito, tá? Ó. Seus vértices são aqui, ó. Então eu posso ver claramente que ela está tocando no eixo x aqui e aqui. E no eixo y ela está tocando aqui e aqui. Quantas vezes ela está tocando? 3 vezes, ó. Aqui, aqui e aqui. Então resposta, letra B, porque ela toca aqui, aqui e aqui. Está tocando mais do que 2 vezes.